Encontrando-me junto à fonte, alcancei um entendimento profundo e uma perspectiva mais abrangente sobre a existência. Experimentei um amor vasto e intenso, que vai além de qualquer descrição que eu possa oferecer aqui. Esse sentimento de amor é comparável ao amor que se tem por um filho, por parentes ou por um parceiro, mas com uma intensidade que eleva todas as emoções positivas de amor e felicidade a um novo patamar. Eu me refiro a essa sensação sublime como ele ou Deus, em virtude dos valores e da educação que recebi. Olá, e sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Aqui, nós compartilhamos relatos de pessoas que vivenciaram experiências de quase morte e outros fenômenos espirituais. Hoje vamos explorar a história de Kristen Newman, que diz ter morrido e encontrado a verdadeira essência de Deus. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. Ative as notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos. Vamos ouvir agora o relato de Kristen. Saudações! Meu nome é Kristen Newman. Há cerca de 5 meses, em 3 de novembro de 2024, passei por um acontecimento notável. Minha profissão envolve o espiritualismo, pois sou médium, o que torna minhas vivências especialmente intensas. Esse episódio foi de extrema importância, permitindo-me sentir e compreender de verdade os espíritos que eu canalizo. As percepções e recordações que eles me trazem são sempre esclarecedoras, mas essa experiência foi excepcionalmente marcante, e é meu desejo compartilhar essa narrativa para divulgar o que experimentei. Meu marido trabalha na área da construção e raramente está em casa, pois seu ofício o mantém ocupado desde o amanhecer. Contudo, naquela manhã especial, que coincidentemente era o dia do seu aniversário, 3 de novembro, ele optou por ficar em casa. Desfrutei de sua companhia, ainda mais porque me sentia particularmente bem naquela manhã, apesar de conviver com complicações cardíacas graves por mais de 15 anos. Normalmente minha frequência cardíaca dispara devido a uma condição chamada taquicardia supraventricular e ventricular, além de arritmias, que provocam batimentos cardíacos muito irregulares. Naquele dia, porém, eu estava em um estado de saúde relativamente bom, um dos melhores que já tive em tempos, o que me permitiu até tomar um banho. Enquanto lavava meu cabelo e passava o condicionador, virei-me para lavar o rosto, e de repente, percebi que algo estava errado. Apoiei-me instintivamente na parede do chuveiro, e em um instante, senti meu espírito se desvencilhar do topo da minha cabeça, e pude me ver escorregando e caindo, minha cabeça, batendo na borda de mármore do chuveiro. Meu marido percebeu que algo não estava certo quando nosso cão começou a latir, o que o levou a correr em minha direção. Ele me encontrou inconsciente. Eu estava ciente do que ocorria, pois percebi que havia morrido. Meu coração tinha parado. Durante esse momento transcendental, vi minha pele adquirindo uma cor arroxeada, e até o rosto da minha filha, que estava na universidade, e raramente em casa, quando meu marido a chamou. A ambulância chegou em pouco tempo, e meu marido teve que fazer compressões torácicas contínuas para me manter viva, enquanto minha cor mudava de azul para roxo. Antes de partirmos, os paramédicos lutaram para me estabilizar. Fiquei sem reação por cerca de 20 horas, entubada e sem poder responder. Mas, quando voltei a mim na ambulância, eles estavam respirando por mim. Fui transportada diretamente para a presença do Divino, a fonte, uma experiência inesquecível, que relembro mentalmente todos os dias. O evento foi tão profundo e as sensações, tão maravilhosamente indescritíveis, senti-me totalmente livre, sem o fardo de um corpo físico. Mais leve do que jamais estive. No plano espiritual, não carregamos emoções densas e negativas, como vergonha, culpa, medo ou raiva. Junto à fonte, alcancei um entendimento profundo e uma perspectiva ampliada sobre as coisas, um amor imenso que transcende qualquer tentativa de explicação. Esse amor é semelhante ao sentimento por um filho, por familiares ou por um parceiro, mas numa escala que intensifica todas as belas emoções de amor e alegria.
Chamo esse sentimento supremo de Ele ou Deus, por causa da minha criação e educação. No entanto, Deus se manifesta como uma entidade tanto masculina quanto feminina, simbolizada por uma esfera deslumbrante de luz, amarela radiante e imensa, que curiosamente não cega os olhos como o sol faria. A cor que melhor representa Deus é aquela que se vê durante um pôr ou nascer do sol, especialmente aqui na Flórida, onde o tom é um dourado quente e acolhedor. Essa foi a tonalidade que percebi ao ver Deus. E durante nossas conversas, pois fui diretamente a Ele, as memórias que recuperei foram ricas em detalhes. Recordo-me dos serafins que me rodeavam, criaturas que lembravam dragões perlados com 4 pares de asas, uma visão verdadeiramente magnífica. Deus expressou um imenso orgulho pela minha jornada terrena, elogiando as experiências que vivi, ressaltando como foram extraordinárias e livres de qualquer vergonha. Portanto, quero passar a mensagem a todos de que ninguém deve se preocupar com. Preocupava-me com as consequências de minhas ações passadas e a possível rejeição no além. Porém, percebi que somos profundamente amados, de uma maneira que ultrapassa nosso entendimento humano. A experiência de estar diante de Deus e sentir o suporte dos serafins era algo que ansiava perpetuar. No âmbito espiritual, exploramos a ideia do eu superior, a faceta de nossa existência mais próxima do Criador. Descobri que meu eu superior, apelidado de Apam, foi-me revelado anos atrás, através de eventos marcantes. Nessa jornada, meu eu superior acompanhava-me em minhas conversas com Deus. Então, ouvi vozes, murmurando meu nome. Kristen, e feixes de luz se dirigiam a mim. Deus orientou-me a focar nesses feixes, pois minha consciência poderia se deslocar para onde fosse preciso. Segundo ele, ao concentrar-me em um feixe específico, eu poderia estabelecer uma conexão direta com a pessoa responsável por ele, ouvindo-a, e se quisesse, vendo-a. Muitas dessas vozes vinham de amigos e familiares em oração por mim. Algumas eram nítidas e outras soavam como lamentos. É importante saber que os que estão no plano espiritual, inclusive em estados de coma, têm a capacidade de ouvir e ver os que estão ao redor. Isso me fascina, especialmente ao pensar em minha filha, que tem paixão por fotografar olhos e capturar sua profundidade e variação de cores. Quando ela estava comigo no hospital, e eu estava entubada, abri os olhos. Ela se empolgou, mas uma enfermeira esclareceu que era apenas um reflexo. Minha filha Emily notou que aqueles não eram os meus olhos verdadeiros, pois pareciam ocos, sem a profundidade ou as cores habituais, já que Deus me transportara para outro lugar. Isso também ocorre quando faço a ponte com entes queridos que se foram. Eles afirmam que mesmo que o corpo sofra, Deus nos distancia para que não sintamos a dor. Essa revelação ainda me assombra pela rapidez com que ocorreu, pois não senti dor. Isso reafirma que Deus nos guarda nos momentos mais delicados. Outro ponto incrível é a comunicação constante com meus guias espirituais, sejam anjos ou protetores celestiais. Temos um grupo inteiro de entidades espirituais que nos assistem e aconselham. Minha mãe, a caminho do hospital preocupada comigo, falou com seus guias, pedindo confirmação de que eu estava bem. Nós temos apelidos afetuosos entre nós. Eu sou a maçã dela, e ela é a minha árvore, ecoando o ditado popular. Ao chegar no hospital, uma enfermeira-chefe que cuidava de mim se apresentou com um nome que coincidia de forma surpreendente. Ela disse: "Meu nome é Apple, sou a assistente de enfermagem de Kristen. Se precisar de algo, estou aqui." Minha mãe, curiosa, pediu que ela repetisse o nome. E ela confirmou: "Sou a Polônia, mas me chamam de Apple." Esse foi um sinal do espírito de que tudo ficaria bem. Um sinal profundamente significativo para minha mãe. Enquanto me encontrava em estado espiritual, tive a chance de revisar minha vida. Diante de mim estavam as opções de ficar ou partir. A revisão da minha vida foi predominantemente positiva, repleta de momentos felizes, que trouxeram bem-estar aos outros. Eu podia sentir suas emoções. Não era sobre mim,
mas sobre a felicidade e alegria delas. Frequentemente me critico, mas o Espírito e Deus me mostraram uma visão onde, mesmo tendo errado ou magoado alguém, a lição era sobre despertar alegria nos outros e sentir essa alegria do ponto de vista deles. O Espírito reacendeu em mim o anseio de retornar e disseminar essa alegria, essa magia e felicidade, que são dons preciosos. No reino espiritual, fui instantaneamente levada a outro local, cercada por uma multidão de guias, anjos e todos os seres com quem interagi, incluindo todos os animais que já canalizei. Um deles era um adolescente, amigo da família, que partiu há anos e com quem me comuniquei várias vezes. Ele estava lá com seu sorriso assimétrico e nos abraçamos com grande alegria. Foi uma imensa felicidade reencontrá-los. Também encontrei Jesus nessa experiência. Ele parecia ligeiramente diferente do que lembrava das minhas instruções católicas. Ele tocou onde seria meu coração e disse: "Eu sou você, estamos conectados, todos nós, unidos na presença do grande Eu Sou. Compreendemos que nada está separado de nós. Tudo reside em nosso interior." Ele me fez recordar que possuímos a liberdade de escolha em nossas ações e reações perante as diversas circunstâncias da vida. Essa lembrança ressurgiu com força, confirmando que eu havia cumprido o que me propus a fazer nos meus 44 anos de vida na Terra, e que estava diante da decisão de permanecer ou de seguir adiante. Em muitas das sessões que lidero, as pessoas questionam sobre o seu propósito de vida, e o Espírito consistentemente assegura que nossos propósitos são múltiplos, não se restringindo a um único. Pode ser que seu propósito envolva educar seus filhos, auxiliar o próximo, ou simplesmente praticar a gentileza. Seu propósito vai além da sua carreira, englobando a essência de quem você é e podendo evoluir ao longo do tempo. Eu pude contemplar todos os propósitos que desempenhei e percebi que até um gesto aparentemente trivial, como segurar uma porta para alguém, pode ter um significado imenso para essa pessoa, podendo representar uma onda de bondade que se espalha, gerando um impacto verdadeiro e profundo. Recordo-me de ter vivido de acordo com o que era esperado de mim, e enfrentei a escolha de permanecer ou partir. Sabia que escolheria voltar, pois tinha um amor profundo pela vida e por todas as pessoas que fazem parte dela. Quando optei por retornar, encontrei-me em uma sala de aprendizado, um local com paredes altas e janelas vastas, assemelhando-se a uma biblioteca antiga, mas com muito mais luminosidade e clareza. As cores presentes ali eram indescritíveis aos olhos humanos, vibrantes e cheias de vida. Sentado à mesa, estava cercado por guias espirituais, e ao meu lado, minha essência superior, da qual agora tenho consciência. Havia ainda outros 2 guias principais à minha frente, cujas formas ainda não consigo discernir claramente, mas cuja presença e movimentos são perceptíveis. Quando fecho os olhos, posso captá-los como silhuetas luminosas. Espero um dia poder lembrar quem eles são. Pois ao chegarmos a este mundo, escolhemos nossas famílias, planejamos detalhadamente nossas vidas. Nossos casamentos, eventuais divórcios, quantos filhos teremos, e até os desafios e traumas pelos quais optamos passar para aprender lições específicas. Lembro-me de ter planejado o restante da minha jornada aqui, embora não me lembre exatamente das escolhas feitas, pois ter essa consciência seria como trapacear. No entanto, recordo-me de dizer: não vamos fazer Kristen passar por isso. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Sentia-me extremamente entusiasmada por ela, por mim. Eu tinha que delinear minha linha do tempo, pronunciar e decidir sobre todas essas experiências que queria absorver. Porque é esse o motivo de nossa existência. Somos todos fragmentos do divino, somos todos parte da fonte. E a fonte anseia por experimentar e aprender, concedendo-nos a graça de fazer o mesmo e de compreender essa conexão. Após essa vivência, retornei ao plano físico e fiquei inconsciente por cerca de 20 horas, agitando-me ligeiramente, para que percebessem minha reação. Consegui apertar mãos, piscar os olhos, entrei em pânico, pois estava sob monitoramento, e meu marido,
utilizava um cartaz para que eu pudesse ler, além de conversar comigo. Contudo, ao despertar, minha memória estava comprometida inicialmente. Mal conseguia reter lembranças por mais de alguns segundos, talvez 30 segundos, e isso perdurou por alguns minutos. Mas algo notável ocorreu quando uma das minhas melhores amigas entrou na sala e seu marido indagou: Kristen, o que você viu do outro lado? E minha amiga Suzane interveio, questionando meu nome, o ano atual e a data do meu aniversário, para assegurar-se de que eu recordava desses detalhes. Ela notou que eu buscava as respostas mentalmente. Meus olhos percorriam o ambiente, confusa. Porém, assim que seu marido me questionou sobre minha experiência divina, eu não hesitei. Não procurava pelas informações. Apenas compartilhava o que havia experimentado. Após isso, as perguntas recomeçavam, e eu voltava a buscar as respostas. Meus pais chegaram numa sexta-feira, e eu não tive reação quando eles entraram no sábado pela manhã. Eu estava desperta. E minha mãe disse que eu ostentava uma expressão de pura felicidade no rosto, como nos tempos de criança. Essa serenidade jubilosa é algo que procuro manter comigo todos os dias. Recordo-me de uma ocasião, não muito tempo atrás, quando meu marido e eu saímos para jantar, e ele me perguntou por que eu sorria. Respondi que estava imensamente feliz, e ele comentou que era a mesma expressão que eu tinha no hospital. Essa experiência, apesar de ter sido muito difícil para minha família me ver naquela condição, durou 6 dias no hospital, 4 dos quais numa unidade de tratamento intensivo. Muitas pessoas, incluindo enfermeiros e a equipe do hospital, vieram me visitar, pois não acreditavam que eu, em Portugal, dono de show, não palmo meus 6, acreditou, não sou baixo, não acreditavam que eu havia me recuperado por completo. Não enfrentei nenhuma lesão cerebral ou coisa parecida. Apenas precisaram fixar com grampos a região posterior do meu crânio, onde eu havia sofrido a queda, mas eram apenas cortes superficiais feitos mais por uma questão de precaução. Foi necessário colocar um desfibrilador em mim. Contudo, a experiência foi extraordinária. Além disso, algo peculiar ocorreu em 3 de novembro de 2023. Poucos dias depois de eu ter escutado vozes, uma masculina e outra feminina, em 30 de outubro de 2023. A voz feminina, delicada, me preveniu que algo estava prestes a ocorrer. Chegara a hora. Naquele dia 3 de novembro, vivenciei um episódio quase fatal. E meu coração cessou suas batidas. Eu pressentia que algo se aproximava. Sempre tive a intuição de que minha vida seria breve. Era um pressentimento interno. Foi chocante constatar que estava correto. Meu problema cardíaco era de natureza elétrica, não mecânica. Eu sabia que algo estava por vir. Mas aqui estou, grata pela vivência e pelas conexões estabelecidas. Sou sortuda por ter amigos que também compartilham uma forte ligação espiritual. Quando falei com eles, um me disse que eu irradiava como o sol. Isso aconteceu enquanto ele orava naquele exato momento. Então, senti um ímpeto de enviar uma mensagem para uma amiga, contando que tinha visto o filho dela. Mas hesitei a princípio. Não queria incomodá-la, apesar de saber que ela estaria aberta à mensagem. Mesmo assim, senti uma resistência interna. No entanto, meus guias espirituais insistiram que era uma informação essencial para ela. Assim, enviei a mensagem, descrevendo que tinha visto seu filho, que nos abraçamos e que pude perceber seu sorriso maroto, com um lado mais alto que o outro. Ela me respondeu que, enquanto orava por mim, seu filho lhe apareceu com esse mesmo sorriso, dizendo que estava comigo, o que confirmava exatamente o que eu havia contado. Essas confirmações dos meus amigos, mesmo sem eu ter compartilhado toda a minha experiência ainda, pois estava assimilando tudo o que acontecera, reforçaram a interconexão e a habilidade de nos comunicarmos com aqueles que já partiram. Nós nunca morremos de fato. Nós nunca morremos de fato. A energia simplesmente não se extingue. Estamos neste corpo físico apenas por um breve período, antes de nos transmutarmos, nos transformarmos e voltarmos ao plano espiritual. Lá, continuamos a existir e a interagir conosco, e por nosso intermédio,
Por isso, quando faço canalização e meus amigos realizam sessões mediúnicas, eles conseguem acessar não só lembranças da época em que a pessoa estava viva, mas também após a sua passagem. Pois eles continuam a observar e a vivenciar a vida através de nós. Isso é tão mágico e intenso que eu não trocaria por nada. Foi árduo passar pelo que passei, pois é traumático, e agora vivo com um desfibrilador, entre outras questões humanas. No entanto, vejo tudo isso como um dom que carregarei pelo restante da minha vida. Sou imensamente grata, pois a vida é verdadeiramente maravilhosa e incrível. Cheia de escolhas, amor e apoio espiritual. Basta pedirmos. Recordo-me de um ensinamento dos meus guias, que embora já conhecesse antes, após ter estado no plano espiritual e conversado diretamente com eles, adquiriu um novo significado. Tenha cuidado com as palavras, pois elas se propagam pelo éter e moldam a sua realidade. Vi em minha própria existência como transformei meu ser através do poder das palavras. Isso alterou profundamente a minha vida. Foi maravilhoso me conectar com o espírito antes, quando tive meu despertar espiritual, em 2016. Mas essa experiência mais recente intensificou ainda mais essa conexão. Sempre que faço a canalização de alguém que já se foi, eles falam diretamente comigo e dizem: Cristine, não dói. Comunique a eles que não dói. Meu cachorro que faleceu deixou uma mensagem para sua dona dizendo: não doeu. E então a energia me encarou e reforçou: não dói. Cristine, Deus te retira. Seu corpo pode parecer estar em sofrimento, mas você, em espírito, está fora. É por isso que, quando você olha nos olhos, como minha filha percebeu, parece que não estou presente. Na verdade, eu estava em espírito. Todas essas almas maravilhosas que consegui canalizar encontraram-me do outro lado. E sou grata pelas mensagens que transmitiram. É uma verdade profunda que, se você tem um ente querido, agora no plano espiritual, e se preocupa com o que ele sentiu, saiba que Deus os acolhe para que não sintam dor. Eu fui diretamente a Deus, e sei que outros são acolhidos por seus entes queridos após esse encontro. Sou verdadeiramente abençoada e grata, e agradeço a oportunidade de compartilhar minha experiência. Estou profundamente agradecida. E então, o que você pensa sobre essa história incrível? Compartilhe sua opinião nos comentários. Ative o sininho de notificações para ser informado sobre cada novo vídeo. Vamos espalhar a esperança de que há vida, além do que os olhos podem ver.